Lucas 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: Tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão.
pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplandor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem.